Graça e paz, meus amados irmãos. Dia 8 de novembro, domingo, e mais uma manhã o Mestre chama Vencear. Queria convidar os irmãos que estão em quarentena ainda devido à pandemia para estar participando do pão, do cálice e do pão, partindo pão nos seus lares, tomando vinho, em comunhão com o Senhor e com os santos na cidade do Rio de Janeiro, aqui na localidade do Campinho, e declarando que nós somos um com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro e aqui na localidade do Campinho. Queria estar chamando os irmãos, convidando os irmãos para estar participando da carne e do sangue do Senhor, que é o nosso alimento, a nossa fortaleza, o nosso sustento. Mais uma manhã de domingo. Os irmãos que ainda não têm estado conosco, presencialmente, mas têm se reunido nos lares, por intermédio desses vídeos que nós temos feito ainda, esse serviço dos vídeos, para os irmãos estar também compartilhando a palavra com os santos nos seus lares, com as suas famílias, em comunhão uns com os outros. Amém, meus amados? Queria estar trazendo nessa manhã uma palavra para a meditação dos santos. Vou procurar ser breve para o vídeo não ficar extenso. Queria ler com os irmãos um texto para a gente estar meditando nessa manhã de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai estar meditando um pouquinho nesse texto nessa manhã. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, começando do início do texto. É um textozinho pequeno, curto. Se der tempo, a gente avança um pouco no 2 também. Mas, se não der, a gente fica somente no 1. Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Amém, irmãos. Interessante aqui que o texto nessa carta de Paulo ele está com seus companheiros, Silvano e Timóteo, que eram obreiros ali com ele na evangelização, no seu ministério, e ele faz questão de colocar o nome dos companheiros dele, que participam ali do ministério dele, são com companheirismo com os irmãos ali que assistem ele com o serviço deles, Então Paulo faz questão de mencionar eles aqui na carta dele aos Tessalonicenses. Isso é o primeiro ponto, Esse cuidado de Paulo de estar incluindo os irmãos de ministério, os irmãos que estão servindo com ele no corpo, a consideração que Paulo tem por Silvano e Timóteo. Paulo faz questão de incluir os irmãos, Ainda que numa carta, não era nem presencial, mas ainda que numa carta Paulo incluía, reconhecia o serviço desses irmãos, o valor dos irmãos, a fidelidade dos irmãos ao Senhor, não a Paulo, mas ao Senhor, a fidelidade de Silvano e Timóteo no serviço que eles prestavam às igrejas e aos santos, Então esse é o primeiro ponto, irmão, da nossa meditação. O segundo ponto que me chama a atenção nesse versículo 1, que fala assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Interessante, irmãos, que nós sabemos que a igreja ela é uma na cidade, A igreja ela é uma na cidade. E nós temos a igreja também local, Então, às vezes, a gente fica na discussão, na igreja local, se é assembleia, se é núcleo, ou se a igreja é uma só na cidade. Agora, interessante aqui que Paulo, quando ele escreve essa carta aqui aos Tessalonicenses, ele não coloca aqui aos irmãos da cidade dos Tessalonicenses, ele não escreve isso. Ele também não escreve aos irmãos
da localidade, que se reúnem na localidade da cidade de Tessalônica. Também não escreve assim. Mas ele endereça essa carta à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que nós sabemos que a igreja ela é uma na cidade, que nós temos também as nossas igrejas locais, né? Nossa reunião local nas localidades da cidade, por conta da extensão territorial mesmo da cidade, que é muito extensa, muito grande. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos que é muito mais importante do que estar reunido na cidade ou na assembleia é nós estarmos reunidos em Deus. Então Paulo fala assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. A gente vê que esses irmãos aqui, eles eram um exemplo de igreja naquela localidade ali, porque eles estavam em Deus. Então, Paulo fala, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Graça, né, é o favor imerecido de Deus, e a paz é o resultado, né, consequência dessa graça que era ministrada por Paulo àqueles irmãos ali de Tessalônica, que estavam em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então essa era a posição dos irmãos ali naquela cidade. Por isso eles eram exemplos. Eles estavam em Deus, eram os tessalonicenses que estavam em Deus e em Jesus Cristo. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui esse versículo 3, irmãos, que a gente vê aqui, recordando-nos diante de nosso Deus. Então, quando você se recorda de alguma coisa, é algo que já passou, né? Então, Paulo fala que ele está se recordando, está recordando de algo que é passado, né? Então, Paulo recorda da operosidade da fé deles, né? Era uma fé operante. Mas por que essa fé era uma fé operante? Era uma fé pelo fato desses irmãos eles estarem em Deus e em Jesus Cristo, em Cristo, né, eles estavam, era uma igreja que estavam em Deus e em Cristo, né, eles tinham a vida de Deus e a vida de Cristo operando neles, né? Então por isso que Paulo se recordava ele fala aqui, né, da operosidade da vossa fé. Então, por isso que esses irmãos eram uma igreja que era exemplo, né? Era exemplo para aquela localidade lá naquela época, e é uma igreja que também é exemplo para nós, né? Que Paulo, quando se recordava, né? Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, ele se recordava do que ele tinha acontecido, né, no passado, ele se recordava da operosidade da vossa fé, né? Que era a vida de Deus mesmo e a vida de Cristo operando na vida daquela igreja ali, na vida daqueles santos ali, né? E testemunhando como um testemunho naquela localidade ali. Então Cristo, né, vivia a vida a vida de Cristo e de Deus era expressa naquela igreja ali, naquela localidade ali dos Tessalonicenses, né? Então Paulo se lembrava no passado, né, eles eram firmados, a fé deles era firmada em Deus, né? É isso aqui que e no presente, no passado a fé deles era firmada em Deus, o presente, da abnegação do vosso amor, da abnegação do vosso amor. Quer dizer, no presente eles viviam em amor pelos santos, uns para com os outros, tinham uma vida de desfrute do amor de Deus, do amor dos santos, dos irmãos. Um desfrutava do amor de Deus na vida um do outro, né? Então,
Paulo se recordava dessa operosidade da fé e da abnegação do amor, né? Que era a vida de Deus mesmo fluindo na vida daqueles irmãos ali. Então eles tinham amor uns para com os outros, né? A vida de Deus se expressava, o testemunho de Deus se expressava em forma de amor, né? Na vida daqueles santos ali naquela localidade. E Paulo está chamando a atenção, né? Reconhecia isso. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, no passado, a firmeza deles estava fundamentada em Deus. No presente, a operosidade do amor deles, né? uns para com os outros e por Deus também. E no futuro, a esperança deles, e da firmeza da vossa esperança. Então, quer dizer, o que se espera é algo que ainda é futuro, que ainda vai acontecer. Então, a esperança deles, daqueles irmãos ali em Tessalônica, estava em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança deles estava na segunda vinda do Senhor. Era na segunda vinda do Senhor que eles esperavam, que eles colocavam a esperança dele. Eles não esperavam, eles não tinham a esperança dele na economia, eles não tinham a esperança dele num novo presidente ou num novo sistema de governo, mas a esperança deles era na segunda vinda do Senhor. Eles esperavam Cristo Jesus, esperava a segunda vinda do nosso Senhor. Então era ali que estava posta a esperança desses irmãos de Tessalônica, né? 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho, agora versículo 5, irmãos, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Interessante agora, Paulo começa a falar, né? Começa a expor aqui algo que a gente começa a entender por que aquela assembleia ali era cheia da vida de Deus, porque a vida de Deus fluía no meio daqueles irmãos, a fé deles era firmada em Deus, né? Era uma igreja que vivia no amor, que tinha a esperança deles em Cristo. E a gente vai ver mais à frente aqui que tudo isso eles faziam em meio de muitas tribulações, porque era um tempo de tribulação, de perseguição naquela época. E ainda assim, eles expressavam a vida de Deus, tinham um testemunho de Deus naquela localidade ali. Agora, por que, irmãos, que eles tinham tanta vida assim? Agora, a partir do 5 aqui começa a revelar isso. Por que de tanta vida nessa Assembleia de Tessalônica? Porque o nosso Evangelho não chegou até vós. Então, Paulo agora vai falar que o Evangelho, o nosso Evangelho, depois ele vai falar porque é o nosso Evangelho, não chegou até vós tão somente em palavras. Então, Paulo agora vai falar que o Evangelho que ele pregou ali para os Tessalonicenses não chegou até aos Tessalonicenses somente em palavra. Paulo simplesmente não pegava a palavra de Deus e ministrava aqueles santos ali, né? Não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, o que esses irmãos viam ali, irmãos? O que é isso aqui que Paulo está falando? Paulo não pregou os Tessalonicenses tão somente com palavras, mas Paulo, quando foi pregar ali para aqueles irmãos ali, ele pregava no poder, né? Ele diz aqui, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós.
Então, era o testemunho dos irmãos ali naquela cidade, irmãos. O que deu vida para aqueles irmãos ali na cidade de Tessalonicense foi o testemunho de Paulo, Silvano e Timóteo, sabe? Muito mais que as palavras de Paulo, o testemunho que eles deixaram ali naquela cidade gerou vida nos irmãos. Então, os irmãos não viam tão somente a palavra de Deus na boca de Paulo, Silvano e Timóteo, mas aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles viam a vida de Deus mesmo em Paulo, Silvano e Timóteo. Eles viam que a vida de eles viam testemunho daqueles irmãos. Eles viam de fato a vida de Deus na vida de Paulo, de Silvano e de Timóteo. Então Paulo vai falar aqui, né, que o evangelho não tinha chegado para eles somente em palavras, em pregações, mas no poder do Espírito Santo. Né? Que poder é esse, irmãos? Sobretudo em poder no Espírito Santo. Mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. O que era isso? Era a vida de Deus mesmo na vida desses irmãos, de Paulo, Silvano, Timóteo e Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo. Né? Então, o Espírito Santo se expressava na vida desses irmãos com poder, e isso gerava vida, né? Gerando vida nos irmãos. Não era somente a pregação dele, somente palavras, uma pregação sem vida, mas era uma pregação que os irmãos viam um testemunho mesmo na vida deles. Então ele fala, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Então os irmãos, eles viam como era o procedimento de Paulo, Silvano e Timóteo no meio deles. Eles viam testemunho na vida deles, viam o amor deles por eles. Por isso que eles tinham amor, porque eles viam o amor de Paulo, Silvano e Timóteo. Então o amor de Paulo, Silvano e Timóteo gerou amor nesses irmãos. O serviço de Paulo, Silvano e Timóteo gerou um serviço na vida daqueles irmãos ali, porque era um serviço que era gerado pelo poder do Espírito Santo, pela vida de Deus mesmo naqueles irmãos. Então a fonte de Deus nos Tessalonicenses, ela foi gerada pela fonte de Deus que vinha de Paulo, Silvano e Timóteo. Então, primeiro, essa fonte de Deus, ela estava em Paulo, Silvano e Timóteo, né? Quando eles ministraram a palavra ali em em Tessalônica, os irmãos viram testemunho, viram a vida de Deus, e isso gerou vida nos irmãos também. Por isso que esses irmãos, eles tinham vida, né? Que a vida tinha sido gerada no poder do Espírito Santo pela vida desses irmãos e pelo testemunho que eles estavam dando ali na cidade. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, eles receberam a palavra, posto que em muita tribulação. Por que eles perceberam esse testemunho de Deus na vida de Paulo, Silvano e Timóteo? Porque era tempo de perseguição, de tribulação, e os irmãos viam o serviço desses santos, né? Eles viam que esse serviço deles era um serviço feito em meio à perseguição e muita tribulação. E isso também gerou neles, né, um procedimento em meio àquela perseguição e àquela tribulação para ter um procedimento como o de Paulo, Silas e Silvano e Timóteo. Posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então agora essa igreja se tornou um modelo, né? Tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Agora, por que eles se tornaram, irmão, um modelo? Porque um dia entrou 3 homens naquela cidade, que foi Paulo, Silvano e Timóteo, homens cheios do Espírito Santo, cheio do testemunho de Deus, cheio da vida de Deus, pregou a palavra, testemunhou de Deus ali, da vida de Deus
naquela cidade, e agora aqueles irmãos ali que eram exemplo de Deus ali para aqueles irmãos ali, estava vendo naquela assembleia ali também de Tessalônica, né, naquela cidade, ou como preferir, como Paulo colocou aqui, né? Paulo viu naqueles irmãos de Tessalônica ali que estavam em Deus um exemplo também. Aqueles irmãos, Paulo mesmo viu eles como um exemplo para as outras localidades, né? Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Então agora Paulo estava falando que não foi nem Paulo que pregou. Agora o que Paulo estava fazendo ali naquela localidade, já agora aqueles irmãos de Tessalônica, era eles que estavam fazendo, né? Então Paulo, Silvano e Timóteo não precisava pregar mais. Agora os tessalonicenses que estavam pregando, né, e sendo um testemunho do Senhor ali naquela localidade. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus, ó, a esperança dele, ó, para aguardar do céu o seu Filho. Né? Eles aguardavam a segunda vinda de Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, irmãos? Eu vou ficar só no 1 aqui, que se eu for entrar no 2 vai ficar muito grande. Numa outra ocasião vou dar continuidade no capítulo 2. Hoje vamos ficar só com essa porção do capítulo 1, né? Capítulo 1 todo, porque ele é bem pequenininho. E numa outra oportunidade, na próxima vez, a gente entra no capítulo 2. Amém, irmãos? Vamos dar graça por essa porção da palavra ao nosso Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por mais uma semana, né, que está se iniciando agora. Que o Senhor abençoe cada irmão. Dê uma semana abençoada diante de Deus, cheio de graça, cheio de vida do Senhor, que nós venhamos ser um exemplo também para os santos. Né? Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos capacitar, né? Que o Senhor venha nos crescer em nós, que a gente venha diminuir. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa porção da palavra. Pai, que como Paulo, Silvano e Timóteo foram um exemplo ali naquela cidade, gerando vida ali naqueles irmãos, e como Paulo, Silvano e Timóteo foi um exemplo ali naquela localidade, né, da tua vida mesmo, de ti mesmo, e com esse exemplo, né, aqueles irmãos ali, depois de determinado tempo, passaram também a ser exemplo ali na localidade que eles moravam. Pai, que dessa mesma forma nós também, Senhor, sejamos exemplo no meio dos santos. Que a gente venha ser um exemplo, Senhor, de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de cristão, um exemplo de filho de Deus. Que nós venhamos ser exemplo no nosso serviço, que a gente venha ser exemplo, Pai, a cada um irmão, consolando os irmãos, instruindo, admoestando, Pai, que nós venhamos expressar a Tua vida mesmo a cada uns aos outros, o Teu amor uns aos outros, que a gente venha estar cheio de Deus mesmo, Senhor. Que mais importante de que ser irmãos na cidade, mais importante de ser irmãos na localidade, nós sejamos irmãos que estão em Deus e em Cristo. Que nós venhamos estar nessa posição, Senhor, em Deus e em Cristo. Que nós venhamos estar cheio de Ti mesmo, cheio do Teu testemunho, Pai, diante de Ti na Tua vontade, Te obedecendo, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por todas as coisas, pela vida dos irmãos. Abençoa cada um. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.